Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui em mais uma quinta-feira para estarmos estudando a palavra do Senhor. Desde já queremos agradecer a Deus por essa oportunidade. Ele tem nos abençoado tremendamente através do estudo da sua palavra. Nós sabemos que é a palavra de Deus que alimenta a nossa fé, alimenta a nossa alma. É a palavra de Deus, as suas promessas que nos dão esperança. Por isso nós queremos agradecer ao Senhor, porque um dia Ele se revelou a nós. Irmãos, nós só estamos aqui desejosos de ouvir a palavra de Deus, de sermos norteados por ela, porque um dia o Senhor tocou a nossa vida, mudou o nosso coração de pedra em coração de carne. Por isso estamos aqui, nascemos de novo. Por isso, vamos agradecer a Deus por esse momento, porque se estamos aqui, porque um dia o Senhor derramou a sua graça sobre nós. Nós vamos começar esse momento dando continuidade na leitura do Salmo 119. Hoje nós vamos ler do versículo 49 ao versículo 56. Queremos agradecer a presença de cada irmão, que Deus abençoe. Estou por aqui vendo o nosso irmão Milton, irmão Naná, diácono Naná, irmã Maria da Glória, Glorinha, nossa irmã Célia, nossa irmã Elisange, nosso irmão Juan, Catiane. Que Deus abençoe esses irmãos amados. Palavra do Senhor, Salmo 119, do versículo 49 ao versículo 56. Lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Irmãos, a palavra de Deus nos vivifica, gera vida na nossa existência. Os soberbos zombam continuamente de mim, todavia não me afasto da tua lei. Nada afasta um filho da lei, dos mandamentos do Senhor, nenhuma circunstância, nenhuma perseguição. Olha só como que esse salmo é didático, irmãos, como esse salmo nos ensina como deve ser o nosso relacionamento com a palavra de Deus. Lindo isso. Então olha só, verso 51 novamente. Os soberbos zombam continuamente de mim, todavia não me afasto da tua lei. Lembro-me dos teus juízos de outrora e me conforto, ó Senhor. De mim se apoderou a indignação por causa dos pecadores que abandonaram a tua lei. Os teus decretos são motivo dos meus cânticos. Olha só, queridos. Os teus decretos são o motivo dos meus cânticos, do meu louvor, da minha alegria. Queridos, nesse tempo de crise, de confinamento, onde muitos estão tristes porque as fontes de seus prazeres secaram de alguma forma, mas o povo de Deus, o que alimenta o povo de Deus, a alegria do povo de Deus não é nada desta vida, mas é o próprio Deus, a sua palavra, a sua verdade. Os teus decretos são motivo dos meus cânticos na casa da minha peregrinação. Lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite, observa a tua lei. Tens dado assim comigo, porque guardo os teus preceitos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, queridos. Vamos pedir a Deus que Deus esteja preparando os nossos corações. Você que está aqui conosco nesse momento, diante da palavra do Senhor, vamos orar. Que você possa pedir a Deus, que Deus esteja preparando o teu coração para que você possa compreender espiritualmente a palavra dele. E que o estudo desta noite esteja enriquecendo a tua alma, que
Que o estudo desta noite esteja abrindo os teus caminhos, o teu entendimento, e que possa, sim, haver mudança de vida em todos nós, em todos nós. Vamos orar por isso? Pai, muito obrigado por esta noite. Aqui estamos novamente diante da Tua Palavra. Já lemos a Tua Palavra, ela já nos abençoou tremendamente. Obrigado, Pai. E agora nós te rogamos que o Senhor continue a preparar os nossos corações e mentes para compreendermos o estudo, ó Pai, que iremos realizar na Tua Palavra. Senhor, abençoe cada vida aqui. Esteja também abençoando aqueles irmãos que posteriormente estarão acompanhando esse singelo estudo da Palavra de Deus. É a nossa oração e oramos confiados na operosidade do Teu Espírito Santo. E em nome de Jesus, amém, Senhor. Que bom, né, irmãos? Que bom estarmos aqui. Nós vamos fazer a nossa reflexão nesta noite. Também está conosco a nossa irmã Ruth. Deus te abençoe, Ruth. Já tive com a Ruth hoje. Aliás, ontem, né? Que Deus continue abençoando os nossos irmãos. Leni de Oliveira também conosco. Que Deus abençoe a nossa irmã. É quem eu posso ver por aqui, tá, irmãos? E todos aqueles que estão conosco também nesta noite. Hoje nós vamos fazer a nossa reflexão num texto que falou profundamente ao meu coração. Nós vamos lá para a carta aos Hebreus. Abra a sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 13. Irmãos, eu vou estar lendo nessa versão NVT, nova versão transformadora, até para que nós possamos fazer esse exercício, né, de termos sempre nas mãos mais de uma versão. Então, os nossos irmãos da nossa igreja vão estar acompanhando na versão revista atualizada e eu vou estar fazendo o estudo aqui na nova versão transformadora. Carta aos Hebreus, capítulo 13, nós vamos ler do versículo 18 ao versículo 21. É a conclusão da carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 13. Nós vamos ler do versículo 18 ao versículo 21. Palavra do Senhor aos nossos corações nesta noite. Noite abençoada. Noite fria, mas os nossos corações aquecidos pelo poder do Espírito Santo. Diz assim a palavra do Senhor, carta aos Hebreus, capítulo 13, último capítulo, e os últimos versículos, do versículo 18 ao versículo 21. Nós podemos até ler até o versículo 24, irmãos. Vamos ler até o final. Diz assim a palavra do Senhor. Orem por nós, pois nossa consciência está limpa e desejamos viver de forma honrada em tudo que fazemos. Orem especialmente para que eu volte e possa vê-los em breve. E, agora, que o Deus da paz, que trouxe de volta dos mortos nosso Senhor Jesus, o grande pastor de ovelhas, e confirmou uma aliança eterna com o seu sangue, os capacite em tudo o que precisam para fazer a vontade dele. Que ele produza em vocês, mediante o poder de Jesus Cristo, tudo o que é agradável a ele, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Suplico a vocês, irmãos, que prestem atenção naquilo que lhes escrevi nesta breve exortação. Quero que saibam que nosso irmão Timóteo já saiu da prisão. Se ele vier em breve, eu o levarei comigo quando for vê-los. Transmitam minhas saudações a todos os seus líderes e a todo o povo santo.
Os irmãos da Itália também mandam lembranças. Que a graça de Deus seja com todos vocês. Estava lendo essa conclusão da carta aos Hebreus e essa palavra falou profundamente ao meu coração. Eu tenho certeza que também, meu irmão, minha irmã, vai falar ao teu coração. E nós queremos iniciar nossa reflexão trazendo à nossa memória, irmãos, o que significa a nossa vocação. Na verdade, como cristãos, o que não pode faltar em nossa vida é a nossa consciência cristã. Nós estamos sempre falando sobre isso porque isso é necessário, é imprescindível. Nós sabemos, se nós não vigiarmos, se nós dermos brechas na nossa vida espiritual, nós podemos ser roubados quanto à nossa consciência. Já que o inimigo de nossas almas, ele veio para quê? Para roubar, matar e destruir. Então um cristão, ele precisa vigiar, fazer aquilo que Jesus exortou os seus discípulos no momento tão delicado da sua vida, lá no Getsêmani, perto de ser crucificado. Ele virou para os seus discípulos e disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação. E uma grande tentação é abrirmos mão da nossa consciência cristã, isto é, dos nossos deveres como discípulos de Jesus Cristo. Aliás, é importante nesse momento nós frisarmos isso. Como cristãos, como vocacionados, como separados por Deus e para Deus, e isso é o significado de santo. Santo é aquele que é separado por Deus e para Deus, para o serviço de Deus, para a glória de Deus. Então nós somos santos. E todo santo, isto é, todo discípulo, ele precisa manter viva a sua consciência cristã. Quando nós falamos de consciência cristã, de manter viva a consciência cristã, nós estamos falando em manter viva a consciência de nossos deveres, de nossas responsabilidades como cristãos. Isso é muito importante. Quando nós lemos aqui a conclusão da carta aos Hebreus, nós percebemos aqui, irmãos, que o escritor sagrado, ele revela que ele tem esse discernimento, ele tem essa preocupação, ele é zeloso para com isso. Como um filho de Deus, como um servo de Cristo, um discípulo de Cristo, como um líder, ele tem a consciência que precisa manter viva dentro de si os compromissos assumidos. Como um discípulo, ele é comprometido com o reino de Deus, ele é comprometido com a obra do Senhor. E aí nós percebemos nessa conclusão de sua carta, nós percebemos isso, ele revelando essa consciência cristã, ele revelando essa noção dos seus deveres como um cristão, como um discípulo de Jesus. E é claro que ele exorta os seus ouvintes a fazerem o mesmo. Então ele está escrevendo, e assim como ele tem consciência dos seus deveres, ele também está fomentando isso na vida dos seus ouvintes. E na verdade está fomentando isso, irmãos, em nossas vidas hoje, há mais de 2000 anos, quando essa carta foi escrita. Então essa carta foi escrita àqueles ouvintes, naquele momento, como essa carta foi escrita a todo cristão que nasceu de novo, que é comprometido com Jesus. Então nós vamos estudar algumas lições que nós percebemos aqui nessa conclusão da carta aos Hebreus. Algumas lições nessas últimas palavras do escritor sagrado.
e que tem tudo a ver com a nossa consciência cristã, a nossa consciência dos deveres assumidos em nossa vocação. Jesus nos chamou e colocou diante de nós deveres. Colocou diante de nós uma nova vida para louvor e glória do seu nome e do nome do Pai. E é maravilhoso como o autor aos Hebreus, ele tem essa consciência, como cada autor sagrado. Mas vamos pensar um pouco sobre as lições que nós podemos tirar aqui desses versículos que nós acabamos de ler. Primeira lição: a importância da intercessão no ministério do reino de Deus. A importância da oração na vida dos vocacionados, na vida daqueles que agora estão na presença de Deus como filhos, na presença de Jesus como discípulos. Por isso, o autor aos Hebreus, ele começa o verso 18 dizendo: orem por nós, orem por nós. Irmãos, nós não podemos racionalizar a importância da oração. É uma grande tentação nós racionalizarmos a importância da oração. Nós racionalizamos a importância da oração quando nós negligenciamos a nossa vida de oração. Quando nós não oramos como deveríamos orar. E nós sabemos disso. Em toda a palavra de Deus, ele revela a nós a importância de nós estarmos buscando nele o poder, a unção, o quebrantamento, forças para nós enfrentarmos, né, as muitas dificuldades, enfrentarmos os muitos desafios que ele e que esta vida estará colocando diante de nós. Então, mais uma vez aqui na palavra de Deus, nós somos exortados quanto à importância da oração. Então, o autor aos Hebreus, sendo um líder, ele pede à igreja que a igreja ore por ele. Ore por todos aqueles que estão empenhados no reino de Deus. Igreja, ore por todos, orem pela liderança, orem por aqueles que estão no fronte a cada dia, servindo a Deus. A oração é imprescindível na vida dos discípulos, na vida da igreja. Por isso, o autor aos Hebreus, ele vai concluir a sua carta falando mais uma vez sobre a importância da oração. Então, orem por nós. E por que ele pede as orações da igreja? Vamos continuar lendo o versículo 18. Pois nossa consciência está limpa e desejamos viver de forma honrada em tudo o que fazemos. Orem por nós, pois nossa consciência está limpa e desejamos viver de forma honrada em tudo o que fazemos. Então, o autor, o escritor sagrado, o servo de Deus, o discípulo de Cristo, ele pede as orações da igreja. Por que ele precisa das orações da igreja? Porque nós precisamos das orações da igreja. Porque nós precisamos ter a consciência limpa. Quando nós falamos aqui, irmãos, de consciência limpa, nós estamos falando na convicção do dever cumprido. Então aqui o servo de Deus, ele está pedindo as orações da igreja. Por quê? Porque ele quer manter a sua consciência limpa, a sua consciência cristã. Ele quer
verdadeiramente olhar para a sua vida e perceber que ele está cumprindo os deveres que o seu Senhor colocou em suas mãos. Então, por isso nós precisamos orar, por isso que eu preciso orar. Você, meu irmão, minha irmã, precisa orar, para que possamos ter consciência limpa, dever cumprido. Isso é muito importante. Ah, pastor, mas eu sou um simples membro da igreja. Eu não tenho nenhum cargo na igreja. Eu não tenho nenhum ministério na igreja. Então, eu não preciso tanto assim de oração. Que isso, meu irmão, minha irmã? Você dentro da sua casa, na sua família, você precisa ter consciência limpa. Você precisa olhar para a sua vida e perceber que você está cumprindo os deveres que Deus tem colocado em suas mãos. A começar dentro da sua própria casa, sendo um bom esposo, uma boa esposa, bons filhos, bons pais, bons irmãos, um bom colega de trabalho, um bom vizinho. Muitas vezes nós ligamos ministério, vocação unicamente aos dons que são ministrados no seio da igreja, né? Esses dons que estão nas listas de dons do Novo Testamento, como pregação, ensino, profetizar, isto é, pregar a palavra de Deus, enfim, e não é. Toda a nossa vida, irmãos, aqui na terra, ela precisa ser vivida para a honra e glória do Senhor. Cada coisa que nós fazemos aqui, nós devemos fazer como um serviço prestado a Deus. Então Deus, ele nos dá deveres em todas as áreas da nossa vida, em todos os segmentos da nossa vida. Nós temos responsabilidades como cristãos. Então todos nós, todo cristão, ele precisa estar com a sua consciência limpa. Ele precisa ter essa convicção do dever cumprido. Isto é, quando ele levanta pela manhã, ele levanta para viver como um filho de Deus, como uma filha de Deus. E por isso, precisa viver para a honra e para a glória do Senhor, pautando suas vidas aonde? Nas virtudes do reino. Então, com isso, você está servindo a Deus e a sua consciência está limpa, dever cumprido. Cumpra, meus irmãos, cumpra os deveres assumidos como cristãos. Ah, mas eu não sei quais são os meus deveres. Sabe sim, amar, perdoar, ter compaixão, ser solícito, ser generoso, servir ao reino, abençoar o trabalho da igreja. Nós sabemos. Então, o servo de Deus aqui, ele pede oração, orem por nós. Por que que nós precisamos de orar e precisamos das orações? Para que possamos, como cristãos, como discípulos, como servos, como líderes, nós precisamos ter a consciência limpa, dever cumprido. Tudo que Deus tem colocado em minhas mãos, eu tenho feito segundo a vontade dele. Por isso, irmãos, vamos pensar nessa questão. Eu tenho cumprido os meus deveres como um filho de Deus, um discípulo de Cristo? E volto a dizer, nós sabemos, irmãos, nós sabemos quais os deveres que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Nós sabemos quais são os compromissos assumidos. Então nós precisamos ter consciência limpa. Nós não podemos ser negligentes. Nós não podemos, de forma nenhuma, ser indiferentes. Nós não podemos deixar de ser frutíferos. Então pense nisso.
Olhe para a sua vida. Você não está aqui conosco nesta noite por acaso. Você não está assistindo esse vídeo posteriormente por acaso. Palavra de Deus ao teu coração. Faça uma autoanálise. Eu tenho consciência limpa diante de Deus? Eu tenho cumprido os meus deveres? As responsabilidades assumidas? E mais, porque a palavra de Deus diz assim: orem por nós, pois nossa consciência está limpa, dever cumprido, e desejamos viver de forma honrada em tudo o que fazemos. Que lindo, irmãos, que profundo! Em tudo o que fazemos. Muitas vezes, como cristãos, nós somos tentados a separar algumas coisas na nossa vida, tipo, isso aqui eu posso fazer para Deus e conforme a vontade de Deus. Mas isso aqui não, isso aqui é outra área, isso aqui não tem nada a ver com a minha vida cristã, a minha vida lá na igreja, então eu vou fazer da minha forma, do meu jeito. Não tem isso, irmãos. Toda a nossa vida pertence a Deus. Nós não podemos dividir a nossa vida assim, entre aquilo que nós devemos fazer conforme a vontade de Deus e aquilo que nós podemos fazer conforme a nossa própria vontade. Não. Vamos lembrar do que Paulo diz aos Coríntios: quer comais, quer bebais e façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, cada ato, cada atitude, cada pensamento, cada palavra, cada obra, cada ação, tudo precisa ser feito para a glória de Deus. Tudo precisa ser feito de uma forma que honre a Deus, porque nós carregamos, irmãos, nós carregamos o nome de Cristo na nossa vida. A responsabilidade é grande. Orem por nós, pois nossa consciência está limpa, firmeza, convicção. Temos também essa convicção? Podemos falar como o escritor sagrado? Continue orando porque a minha consciência está limpa e desejamos viver de forma honrada em tudo o que fazemos. Meu irmão, minha irmã, viva de forma honrada em tudo o que você faz. Tudo que você faz, você precisa fazer de tal forma que honre a Deus. Honrando a Deus, você vai fazer também de tal forma que a sua vida seja uma vida digna diante de Deus e diante dos homens. Para que ninguém tenha nada a falar contra você, contra a sua moral, a sua índole. Isso é lindo, irmãos. E é maravilhoso porque quando nós lemos a palavra de Deus, nós estudamos a palavra de Deus está sempre nos conduzindo ao caminho da dignidade, ao caminho da honra. É propósito de Deus que nós tenhamos uma honra solidificada. É propósito de Deus que nós tenhamos uma honra que brilhe. Porque com isso nós vamos estar honrando o Senhor, irmãos. Honrando a Cristo. Então, o escritor pede as orações porque quer ter a sua consciência limpa. Ele deseja viver de forma honrada em tudo o que ele faz. Tudo mesmo, tá? Tudo, irmãos. Tudo o que fazemos, devemos fazer de uma forma honrada, de uma forma digna, de uma forma santificada. Tudo. Quando nós usamos a internet, a televisão, quando nós conversamos, quando nós nos relacionamos,
quando nós trabalhamos, quando nós ganhamos o nosso pão. Tudo precisa ser feito de uma forma digna, honrosa, para a honra e para a glória do Senhor. E vamos entender isso mais uma vez. Não tem essa questão, isso aqui faz parte da minha vida como cristão, isso aqui faz parte da minha vida como uma pessoa comum que vive nesse mundo no dia a dia. Não, não tem isso. Não tem essa questão conosco. Toda a nossa vida é para a honra e glória do nome do Senhor. Outra lição que nós aprendemos aqui na conclusão da carta aos Hebreus, verso 19. Orem especialmente para que eu volte e possa vê-los em breve. Nós temos falado sobre isso. Quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós lemos as cartas, quando nós lemos o relato desses irmãos, nós percebemos isso, o amor fraternal. Então, o autor aos Hebreus, esse servo de Deus, esse líder, ele está desejoso de voltar a ter contato com aqueles seus irmãos. Ele tem desejo de estar novamente com aqueles seus irmãos. É o que está acontecendo conosco hoje, né, irmãos? Nós estamos aí separados, mas nós estamos contando os dias para que possamos novamente estarmos juntos, na companhia de nossos irmãos, para continuarmos a nossa caminhada como povo de Deus, a igreja de Cristo. E isso nos dá alegria. Isso nos dá alegria. Então nós devemos ter alegria na comunhão, nós devemos ter prazer na comunhão. Nada pode tirar a nossa alegria, o nosso prazer de estarmos juntos. Nada, nenhuma circunstância. Então vamos continuar investindo na nossa comunhão, na nossa unidade. No final da sua carta, o autor aos Hebreus, ele faz questão de expressar esse sentimento dele. Orem, porque eu desejo estar novamente com vocês. Eu desejo estar novamente na presença de vocês, compartilhando, vivendo essa comunhão deliciosa, gostosa, abençoadora, edificante. Né? É tão bom nós caminharmos juntos, um abençoando o outro, um edificando o outro, orando uns pelos outros. Isso é uma bênção, isso faz bem, isso nos realiza. Mas ele continua. E agora, irmãos, algo tremendo, isso falou profundamente ao meu coração, e eu tenho certeza que vai falar também ao teu coração. Olha que lição preciosa que nós temos aqui nessa conclusão da carta aos Hebreus. Porque diz assim os versos 20 e 21. E agora que o Deus da paz, que trouxe de volta dos mortos nosso Senhor Jesus, o grande pastor de ovelhas, e confirmou uma aliança eterna com o seu sangue. Olha só, irmãos. Agora o escritor sagrado, ele evoca a pessoa de Deus, a pessoa de Cristo, a obra de Deus em Cristo. Olha só que ele agora está preparando os seus ouvintes para entenderem que eles estão debaixo do poder glorioso do Pai na pessoa de Cristo. Que lindo! E agora que o Deus da paz, irmãos, o nosso Deus é o Deus da paz, é o Deus que ministra a paz em nossas vidas, mesmo diante das circunstâncias mais difíceis. Mas Jesus falou que a sua paz ele estaria dando aos seus discípulos. E a sua paz não era como a paz que esse mundo oferece, né? O mundo oferece uma paz, que é essa paz, né? Que é uma paz que, na verdade, ninguém pode ter. A paz que o mundo oferece é você ter paz
no sentido de não passar por nenhum tipo de situação difícil, de circunstância difícil. Irmão, isso não existe. Aliás, existem muitas pessoas, né, que gastam muito dinheiro porque elas querem ter paz, elas querem ter sossego, elas não querem ter nenhum tipo de transtorno em suas vidas, elas não querem que ninguém esteja atrapalhando o sossego delas. Mas quem consegue isso? Por mais que tenha recursos, o homem mais poderoso do mundo, ele nunca vai poder comprar a paz. Porque ninguém pode ter paz se não tiver Deus em sua vida. Por isso que Jesus falou, a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo. Porque a paz que eu dou é uma obra, é algo divino, sobrenatural, que vocês vão experimentar mesmo diante das batalhas, mesmo diante das situações difíceis. A paz do mundo não, a paz do mundo ensina o seguinte, que você precisa, para ter paz, você não pode passar por nenhum tipo de privação, você não pode passar por nenhum tipo de transtorno, de dificuldade, de dor. Aliás, eu não sei se você percebe isso, meu irmão, minha irmã, mas nós vivemos num mundo que ele tenta vender essa mentira. Ele tenta vender uma certa imunidade aos seres humanos. Já percebeu isso? O mundo vende essa mentira, essa falácia, essa fantasia de que, por exemplo, o homem ele pode comprar a sua paz com o seu dinheiro. Ele pode comprar o sossego com o seu dinheiro. Só Jesus pode ministrar a verdadeira paz no coração do homem. E agora que o Deus da paz, que trouxe de volta dos mortos nosso Senhor Jesus, agora o escritor sagrado, ele está mais uma vez avivando aqueles corações, para que aqueles corações possam entender que eles estão diante de um Cristo ressurreto. Jesus, ele não ficou naquela sepultura, ele não está morto, ele ressurgiu dos mortos ao terceiro dia. E por que isso, irmãos? Nós podemos fazer essa aplicação. Qual é a aplicação aqui? Nós devemos vigiar. Porque muitas vezes nós podemos estar conduzindo as nossas vidas de uma forma que parece que Cristo está morto. Isto é, Cristo não está agindo. Porque a minha vida é uma vida como outra qualquer. Não há nenhuma diferença, não há nenhum brilho, não há o divino, não há o sobrenatural. Quando nós falamos isso, irmãos, não é no sentido de orgulho, de que eu quero ser melhor do que alguém, não é isso. Mas nós sabemos, nós somos cristãos, e como cristãos, nós somos habitados pelo Espírito Santo de Deus. Nós somos habitados por Deus, o Criador de todo o universo. Irmãos, isso faz diferença na vida de alguém. Alguém que é habitado por Deus e conduzido por Deus e por sua palavra, por seu reino. A sua vida é diferente. Nós servimos a um Cristo vivo, ressurreto, que ressuscitou e age na vida dos seus discípulos de forma divina. E nós precisamos revelar isso, inclusive como testemunho. Se a gente não vigiar, irmãos, nós falamos de Jesus de uma forma que alguém pode pensar que esse Jesus não esteja vivo. Ou eu posso estar vivendo uma vida tal que as pessoas, ao olharem para a minha vida, podem até questionar: será que realmente aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher, aquele jovem, será que realmente está vivendo assim com fé em Deus? Porque olha a sua vida pálida,
sem cor, sem esperança. Irmão, isso é sério. Tudo que está aqui na Bíblia está porque tem um propósito. Então, nós podemos fazer essa leitura aqui. Deus, de alguma forma, está dizendo para nós o seguinte: olha, meus servos, meus filhos, vocês precisam viver de tal forma que o Cristo ressurrecto possa ser revelado através da vida de vocês, do ímpeto de vocês, da fé de vocês, da esperança de vocês, da alegria de vocês. Amém, irmãos? Amém? O nosso Senhor Jesus não está morto, Ele está vivo. Deus o ressuscitou dentre os mortos. E Ele vive, e Ele reina. E Ele vive e reina através de nossas vidas, através da vida da igreja. Olha a responsabilidade. Nada pode ofuscar a nossa vida espiritual, o nosso relacionamento com o Cristo ressurreto. E agora que o Deus da paz, que trouxe de volta dos mortos, nosso Senhor Jesus, o grande pastor de ovelhas. E agora também o autor sagrado evoca o pastoreio de Cristo. E aqui a lição, e aqui a exortação é esta: nós precisamos viver como ovelhas. Nós precisamos viver debaixo do cajado do Senhor Jesus, debaixo do seu governo, do seu pastoreio, ovelhas dóceis. Claro, irmãos, às vezes podemos nos ver como ovelhas rebeldes. Mas uma coisa nós sabemos: pecado na vida de um crente não é hábito, é um acidente. É um acidente. Então, como ovelhas, nós precisamos ser ovelhas dóceis, ovelhas que sejam pastoreadas, que se deixem pastorear, dóceis ao seu pastor, o grande pastor de ovelhas, e confirmou uma aliança eterna com seu sangue. Estamos debaixo da aliança. Estamos aliançados com Deus através do sacrifício, através do sangue de Cristo. Por isso aqui também o escritor sagrado está nos exortando. Estamos debaixo de uma aliança, e quem fez essa aliança não foi o homem com Deus, mas foi Deus com o homem. E por ser Deus fazendo uma aliança conosco, irmãos, Ele é perfeito e Ele nunca vai quebrar a sua aliança, Ele nunca vai quebrar as suas promessas. Olhe só quantas verdades poderosas que o autor sagrado está evocando aqui nessas palavras. E tudo isso para quê? Para nos fortalecer, para fortalecer a nossa alma, para fortalecer o nosso ânimo, para que possamos fazer o quê? Verso 21. E assim os capacite em tudo o que precisam para fazer a vontade dele. Fazer a vontade de Deus não é fácil. Viver para Deus não é fácil. Você sabe disso, eu sei, nós sabemos. É bem provável que você agora, nesses dias, tem passado por provações, perseguições. Por quê? Porque você está procurando viver para a honra e para a glória do Senhor. E a palavra do Senhor diz que todos aqueles que vivem piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, irmãos. Todos aqueles que vivem piedosamente, que vivem num relacionamento profundo com o Senhor em Cristo, serão perseguidos. Por isso, antes do autor sagrado nos colocar diante de nossas responsabilidades, diante da nossa vocação e o que ela representa para nós, ele evoca o poder de Deus. Ele fala do Deus da paz, ele fala do Cristo ressurreto, ele fala de aliança, aliança no sangue de Cristo. Essa aliança foi feita por Deus para nós. Ele não quebra as suas alianças.
Você, meu irmão, minha irmã, está debaixo da graça do Senhor. Você está debaixo das ternas misericórdias do Senhor. Deus te ama. Ele nunca vai largar de você. Ele é fiel. Mesmo diante das nossas infidelidades muitas vezes. E agora que o Deus da paz, que trouxe de volta dos mortos nosso Senhor Jesus, o grande pastor de ovelhas, e confirmou uma aliança eterna com o seu sangue, os capacite em tudo que precisam para fazer a vontade dele. Quem pode se justificar diante de Deus, que não tem feito a vontade de Deus, porque não dá, porque é difícil? Eu pergunto aos irmãos, alguém pode se justificar diante de Deus? Alguém pode arrumar desculpas para não fazer isso que a palavra está dizendo aqui? Para fazer a vontade dele em tudo? Não há desculpas, irmãos, não há justificativas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. Por isso que a palavra de Deus está aqui evocando o poder glorioso do Senhor. Por isso que a palavra de Deus está falando do Deus da paz. Por isso que a palavra está falando sobre a ressurreição de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Está falando de aliança no sangue. Aliança no sangue, é no sacrifício de Cristo. É Deus que faz uma aliança conosco, essa aliança é inquebrável. É inquebrável. É só clamar. É só clamar pelo poder do Senhor e o Senhor vai nos dar condições de vivermos para Ele, para a sua honra, para a sua glória, de uma forma digna, como o texto está nos dizendo aqui. Ninguém pode se justificar. Ninguém. A vida é difícil para todos. E vamos pensar nisso, irmãos. Existem irmãos que estão passando situações mais difíceis que a nossa. E estão lá fiéis. Você sabe disso. Esse livro aqui está cheio de exemplos. Esses 2000 anos de cristianismo, esse legado histórico, esse legado está cheio de exemplos, de testemunhas do poder de Deus. Então não há justificativas, não há. E aí ele vai mais à frente dizendo o seguinte: os capacite em tudo que precisam para fazer a vontade dele. Que ele produza em vocês, mediante o poder de Jesus Cristo, tudo que é agradável a ele. Tá vendo, irmãos, como é lindo a palavra? A nossa vida precisa ser uma vida agradável a Deus. E é Ele que vai fazer essa obra na nossa vida. É claro que Ele exige de nós o quebrantamento, o desejo, o choro. Ah, Senhor, faz da minha vida um instrumento em Tuas mãos. Que a minha vida seja agradável a Ti, toda a minha vida. Que Ele, isto é, que Jesus produza em vocês, mediante o seu poder, tudo que é agradável a Ele. O cristão tem que viver uma vida tal que seja agradável a Deus, agradável a Cristo. É uma vida bonita, uma vida sincera, uma vida sincera. A quem seja a glória para todos sempre. Amém. Que Ele produza em vocês, mediante o poder de Jesus Cristo, tudo que é agradável a Ele. A quem seja a glória para todos sempre. É aquilo que nós falamos.
para que tudo isso, para que a nossa vida esteja glorificando a Deus, toda a glória a Ele. E aí o autor ele vai terminando a sua carta: suplico a vocês, irmãos, que prestem atenção naquilo que lhes escrevi nesta breve exortação. Então, irmãos, agora a palavra de Deus está nos dizendo que nós precisamos dar ouvidos a essas palavras. Nós precisamos ser obedientes. Não é tão difícil a gente estudar a palavra. Difícil é ser obediente. Que Deus nos ajude, que nós possamos ser obedientes, que nós possamos aceitar a exortação vinda da parte de Deus. Meu irmão, minha irmã, tenha fé nisso. Deus está te exortando nesta noite, que você se alegre com essas palavras. Que essas palavras sejam para você, por mais que de repente a princípio elas possam ser duras, mas nós sabemos que o final é abençoador, irmãos. Gera vida, gera cura, gera transformação, gera mudança. Suplico a vocês, irmãos, que prestem atenção, que valorizem. Preste atenção naquilo que lhes escrevi nesta breve exortação. Preste atenção, que vocês possam abrir o coração, que vocês possam beber essas palavras, porque não são minhas, são palavras vindas da parte de Deus, da parte de Cristo para a vida de vocês, como também para a minha. E aí ele continua caminhando aqui dizendo: quero que saibam que nosso irmão Timóteo já saiu da prisão. Provação, tá vendo, irmãos? Provação. Timóteo estava preso, mas Deus o livrou da prisão. Para quê? Para que ele continuasse servindo, né? Então a vida cristã não é fácil. Nós sempre nos deparamos com dificuldades. Se ele vier em breve, eu o levarei comigo quando for vê-los. Transmitam minhas saudações a todos os seus líderes e a todo o povo santo. Os irmãos da Itália também mandam lembranças. Que a graça de Deus seja com todos vós. E que a graça de Deus seja com todos. Que a graça de Deus seja com cada um de nós. Belas palavras de vida eterna. Amém, irmãos? Que nós possamos terminar esse dia refletindo nessas palavras. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Vamos continuar firmes, vamos continuar no caminho de Deus, vamos continuar bebendo a palavra de Deus, vamos continuar amando a palavra de Deus, vamos continuar vendo a nossa vida sendo conduzida exclusivamente pela palavra do nosso Deus. Que o Senhor abençoe a todos. Vamos orar, irmãos? Vamos agradecer ao nosso Deus. Ore. Nesse momento, continue concentrado, continue ligado no trono da graça do Senhor. E aí em teu coração, depois, leia novamente esse texto. Peça a Deus para que essas palavras sejam uma realidade na sua vida. Oremos. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade em que nós, ó Pai, separamos esse tempo para estudarmos a Tua palavra, para, ó Pai, sermos ministrados pelo Teu Espírito Santo através da Tua palavra. Ó Pai, essa palavra mais uma vez, Senhor, enriqueceu a nossa consciência cristã, avivou a nossa consciência cristã. A Tua palavra tem colocado diante de nós os nossos deveres, os nossos compromissos como discípulos, e nós queremos ter a consciência limpa, Pai, que estamos conduzindo a nossa vida cristã de uma forma digna, que esteja honrando o Teu nome, que esteja glorificando o Teu ser. Obrigado, Pai, obrigado por essa oportunidade. Esteja com os nossos irmãos, abençoe a todos, abençoe toda a Tua igreja sobre a face da terra. Ó Pai, nós também nesse momento queremos orar pela nossa nação, queremos orar por cada família de nossa nação, nesse momento de crise, nessa pandemia, Pai. Queremos orar pelas famílias, queremos orar, ó Pai, pelos casamentos,
Nós sabemos, ó Pai, já temos notícias de quantos divórcios estão acontecendo. Também, Pai, a notícia triste sobre o número de violência, ó Pai, doméstica que tem acontecido, um número alto de violência doméstica. Ó Pai, as famílias precisam de Deus, precisam de Jesus. Deus é a solução, Jesus Cristo é a solução para a vida humana. E se você agora está nos ouvindo, se você está acompanhando esse momento de oração, eu não sei como está a sua vida, é você mesmo, meu irmão, minha irmã. De repente a sua casa hoje está em conflito, de repente o seu casamento, de repente a sua relação com seus filhos, com seus pais. De repente você está sendo tomado pela angústia, pelo desespero, pelo medo. Medo desse vírus, medo das consequências, medo de perder o emprego, de perder o seu negócio, de perder a sua família. Mas agora olhe para o Deus vivo, olhe para os céus. Se você puder agora, saia um pouquinho da sua casa e olhe para os céus. Abra os braços diante de Deus e peça a glória dele para a sua vida, o poder dele para a sua vida, o poder do Filho dele para a sua vida. Ele vai derramar a sua graça, as suas misericórdias, o seu livramento sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre o seu negócio, seja o que for que pertença a ti, coloque diante do altar de Deus. Abra o seu coração para o poder de Deus, para a voz poderosa de Deus. Deus vai fazer uma obra. E agora, em nome de Jesus, eu oro para que você, meu irmão, minha irmã, você que está agora nos ouvindo, seja agora ou seja posteriormente, que você seja fortalecido pelo poder do Espírito Santo. Olhe para Deus e continue a sua vida. Mesmo que você ainda não o conheça como deveria conhecer, mas abra o coração para Ele, clame a Ele, e Ele vai fazer uma obra na sua vida. O que você precisa? Clame pelo nome do Filho dele, Jesus Cristo. Ah, mas eu não sei orar. Clame pelo nome de Jesus. Clame. Fale assim: Jesus, eu não te conheço muito, mas de alguma forma eu sei que o Senhor é poderoso para me livrar nesse momento. O que eu estou passando? Deus vai fazer uma obra na sua vida. Jesus vai fazer uma obra na sua vida. Oh Deus poderoso, obrigado por essa oportunidade, obrigado por esse veículo que nós sabemos que vai entrar na casa de pessoas que precisam ouvir sobre o teu poder, o poder de Jesus Cristo. É a nossa oração em nome de Jesus. Abençoamos, Pai, aqueles que o Senhor tem colocado diante de nós em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que Deus abençoe a todos. Domingo nós estaremos aqui pela manhã às 9h30 e à noite às 19 horas. Que todos tenham uma semana, um final de semana abençoado. Fiquem na paz.